Efésios, no capítulo 2, verso 8. Apenas o verso 8. O texto diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Novamente, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui e de podermos, ó Deus, compartilhar a sua palavra. Senhor Deus, fala conosco. Pedimos, ó Deus, a instrumentalidade do teu Espírito. Pai Santo, e já agradecemos de antemão tudo aquilo que o Senhor nos permitiu fazer até aqui. Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito fale aos nossos corações, nos alimentando nesta noite, que possamos sair daqui, ó Deus, com a certeza de que o Senhor é aquele que nos oferece o dom da graça, a graça salvadora, a graça, ó Deus, que nos resgatou, e é por isso que estamos aqui, Senhor, Deus, diante do Senhor. Fala-nos nesta noite, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Podemos sentar, queridos, que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos sobre a graça salvadora. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta que, diferente das demais do apóstolo Paulo, e em conjunto com a carta de Paulo aos Romanos, é a única carta que Paulo não vai tratar especificamente de uma controvérsia, de um problema na igreja, de uma heresia. O apóstolo Paulo, tanto aos Romanos quanto aos Efésios, vai tratar coisas concernentes à fé cristã, à fé da igreja, a maneira com que a igreja tem que agir, a forma com que a igreja tem que pensar, a maneira com que a igreja tem que se comportar como corpo de Cristo. Essa carta é uma carta dirigida aos irmãos ali da igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso era a capital do Império Romano na Ásia Menor. E foi uma cidade muito importante, que inclusive também teve uma participação muito grande na obra missionária naquela época. Então, o capítulo 2 vai tratar acerca dessa realidade do ser humano, longe de Deus, e também vai falar a respeito da realidade da graça de Deus operada na vida dele. Então, é por isso que nós identificamos essa graça como graça salvadora. Nós temos também condição de empregar o termo graça a outras ocasiões, mas isso vai depender muito do texto e da transmissão da mensagem que a Bíblia quer nos passar. Nós veremos isso no decorrer da mensagem. Mas, meus queridos, o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele está afirmando que Deus, ele declara não nos dever nada. Deus não nos deve nada, de modo que a salvação não é uma recompensa, e sim um favor, uma graça sem mistura. E dentro desta realidade nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: de que maneira os homens recebem a salvação que lhes é oferecida pela mão deste Deus gracioso? Bom, a única resposta que nós temos aqui é pela fé. E, portanto, Paulo conclui que nada relacionado a essa ação é nossa. Se por parte de Deus é somente a graça, e se nós não trouxéssemos nada além da fé, inclusive eu quero dizer para os irmãos que até a fé que nós temos foi Deus que nos deu, recebemos a fé por intermédio dele, segue-se então que a salvação, ela não vem de nós. Nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Mas para que possamos entender melhor esse processo, nós precisamos, meus queridos, nos aprofundar um pouco mais sobre a graça de Deus, essa graça salvadora. A Bíblia, ela vai nos apresentar essa graça, traduzindo alguns termos nos originais do hebraico e do grego, que são as línguas pelas quais a Bíblia foi escrita. Por exemplo, no Antigo Testamento a palavra ren indica um favor não merecido, recebido de alguém que está numa posição superior. Ou seja, nós recebemos a graça de alguém que está acima de nós. Recebemos um favor de alguém que está em outro patamar. Esse é o significado do termo no hebraico.
um deles. Ainda no Antigo Testamento, o termo resed é outro termo usado no texto hebraico para falar de benevolência distribuída entre pessoas que estão num relacionamento. Já no Novo Testamento, o termo mais usual para graça é o grego charis, que deu origem à palavra caritas e caridade. Esse termo era usado com um significado muito mais amplo na literatura grega, mas a sua aplicação mais básica geralmente vai enfatizar o sentido de favor, perdão, consideração favorável e gratidão. E quando nós analisamos especificamente o texto que acabamos de ler, que é o texto base da nossa mensagem, nós podemos observar que o apóstolo Paulo usou o termo grego charis, que quer dizer graça no sentido de favor, perdão e etc. No mesmo sentido, ele é aplicado no Antigo Testamento para ren, que denota um favor imerecido de alguém que está numa posição superior. Ou seja, Deus nos deu de sua graça. Mas para que a gente possa compreender melhor isso, em primeiro lugar, nós precisamos entender e internalizar o que o apóstolo Paulo fala sobre a maneira pela qual nós fomos salvos. E aí ele declara: pela graça sois salvos. Portanto, fomos trazidos, meus queridos, a um estado de salvação. Ou seja, nós passamos por uma mudança de condição. Éramos perdidos. O apóstolo Paulo aos Efésios vai dizer que nós não éramos povo. Hoje nós somos povo do Senhor, família bendita de Deus. E cabe muito bem enfatizar isso, porque nós estamos no último domingo do mês, que nós chamamos de mês da família. Deus, através de seu Filho, compra um grupo de pessoas escolhida por Ele para fazer parte de sua família. Pois através de uma intervenção divina, nós recebemos este favor e perdão. Ou seja, todos os nossos pecados foram apagados. E aqueles que foram atraídos pela graça foram feitos participantes do Espírito Santo, como disse o autor aos Hebreus. Lá em Hebreus, no capítulo 6, verso 4, apenas a parte C do versículo, vai dizer que o Senhor nos fez participantes do Espírito Santo. E aquele que aqui, na verdade, nessa perícope, ou seja, nesse pequeno texto, João Calvino vai afirmar que esta não é uma linguagem que pode ser aplicada adequadamente a qualquer pessoa. Na verdade, ela só pode ser aplicada ao cristão verdadeiro, marcado para a eternidade, e tendo essa esperança, cheio dessa imortalidade, não devemos atribuir isso a nenhuma outra obra ou mérito nosso. Pois quando este evangelho chegou até nós, a palavra de Deus vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo afirma isso aos Efésios, no capítulo 2, verso 1. E a morte aqui é espiritual, e nada mais é do que uma alienação, ou seja, ele está falando que essa morte, que ele vai declarar lá em Efésios, no capítulo 2, nada mais é do que uma separação da alma do homem do Deus que o criou. Todos nós nascemos como homens mortos e vivemos como homens mortos, até que sejamos participantes da vida de Cristo. De acordo com suas palavras, ditas através do evangelista João, no capítulo 5, no verso 25, Jesus vai dizer: está chegando a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quando eu li esse texto pela primeira vez, adolescente, eu pensei assim: será que quando Jesus Cristo se manifestar, os mortos, literalmente mortos, se levantarão?
Mas João estava escrevendo aqui dizendo que quando Jesus Cristo se manifestar, os mortos espirituais e também os literais se levantarão. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele aponta para mortos espirituais e também literais, pois foi a sua misericórdia gratuita, misericórdia esta de Deus para com o homem, manifestada através de seu Filho em sua morte e ressurreição, em quem nós fomos ordenados a crer para a salvação através e operada pelo Espírito Santo na vida do homem. Pois é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, meus queridos, nós fomos ordenados a crer para a nossa salvação. De modo que esta salvação não é em nenhum sentido de nós mesmos, mas é um dom gratuito de Deus. Não existe dinheiro que possa pagar a salvação que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados, para nos comprar um lugar no céu. Ele nos comprou com o seu sangue. Um lugar no céu, o qual nos oferece gratuitamente. Em segundo lugar, qual é a forma que ocorreu essa salvação? Mediante a fé. E ele vai declarar: isto não vem de vós. Estamos diante de uma preposição primária que indica aqui um canal pelo qual um ato foi realizado. E nunca por causa da fé, pois a fé não é a causa, mas apenas o canal pelo qual recebemos a salvação. A fé, meus irmãos, que por si só conquistou sua admissão e por si só abriu o reino dos céus aos crentes, também foi um presente de Deus. Não é um sentimento, não é algo que vem de nós mesmos. Eu tenho fé porque eu fui ensinado assim e eu passei a ter fé. Não, a fé que nós temos foi Deus que nos deu, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Paulo declara aos cristãos em Roma que a fé tanto não é nossa, que ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqui o apóstolo aponta para a conclusão de que a fé vem somente pela pregação do Evangelho, ou seja, das coisas que são ouvidas pela palavra de Deus. E a pregação tem que ser pela palavra de Cristo. Não existe outro instrumento que pode gerar, ou seja, capaz de gerar fé no homem que não seja a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Assim, os homens, por suas faculdades naturais, não poderiam alcançar essa fé. Então a fé é dada por Deus, que é a fonte e o começo dessa nova vida, ou seja, por uma revelação daquilo que eles nunca poderiam descobrir por suas próprias faculdades naturais. E Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente e são loucura para o homem natural. Ressoando assim, é assertivo dizer que o apóstolo foi feliz ao declarar que isto não vem de vós, ou isto não vem de nós. Aqui a palavra isto declara claro, ou deixa claro, que não é somente a graça ou a fé que não provém do homem, mas sim todo o processo salvífico vem de Deus. Mesmo que a fé venha do homem, ou mesmo que a salvação venha do homem, Deus não aceitaria isso dele.
Porque não existe justiça própria no homem, não existe condição moral do homem para alcançar essa salvação em Deus. O homem perdeu a sua condição moral quando caiu no Éden, e nós caímos junto com ele. Davi vai dizer que em pecado eu fui concebido pela minha mãe. Davi vai declarar no Salmo 51, se não me engano, que os meus pecados sempre estão diante de mim, reconhecendo a sua condição imoral diante de Deus. E nós precisamos entender, meus queridos, que Deus, Ele cuida de todo o processo, portanto, é Deus que concede o conhecimento de Cristo e de sua obra salvífica pela fé no Evangelho. E assim que o recebemos por ser o único Salvador, por ser o único Salvador, entendendo a nossa condição pecaminosa, e que somente Cristo pode mudar essa condição, somos regenerados e transportados ao reino de Deus em uma nova vida e um novo estado diante de Deus. Em terceiro lugar, identificamos a fonte dessa bênção. E assim, Paulo declara, é dom de Deus. Ao oferecer a salvação àqueles que são atraídos pela graça, o Senhor os justificou, trazendo-os à redenção por meio de seu Filho. Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 3, verso 24, dizendo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ele vai afirmar que esta fonte, este dom, é o seu próprio Filho, dado a nós na cruz do Calvário. Portanto, o Senhor dá ao seu povo o dom da vida eterna. O Senhor Jesus teve que sofrer e morrer em nosso lugar. Ele foi um dom dado por Deus. Todas as alianças que Deus havia feito com o homem, desde Adão, o homem quebrou a sua parte na aliança. Deus fez uma aliança com Adão. Adão perdeu e deixou cair o lado de sua aliança. Para que possamos entender o que aconteceu ali, nós podemos olhar para um casal e ver nas suas mãos uma aliança. Essa aliança não é o símbolo de que eu pertenço a alguém. Essa aliança é o sinal de que eu possuo um compromisso. E esse compromisso, para os dois papéis vivenciados ali, possui obrigações. A sociedade hoje só está atrás dos direitos. Não é isso? Mas não zela em cumprir pelas suas obrigações, em manter de pé o lado de sua aliança. Se teve problema, né? E o que é mais dito aí é sobre a incompatibilidade de gênero. Eu não dou mais certo com ela. Eu não dou mais certo com ele. Aí, simplesmente, atravessa a rua, se é que a gente pode dizer assim, né? Vai lá no cartório e desfaz o contrato. Quer dizer, o relacionamento era tão importante que é simplesmente desfazer um contrato e acabou. Ou então, quando não se tem um contrato e simplesmente mora junto, cada um caça o seu canto e vai viver a sua vida. Foi o que aconteceu com o homem no Éden. Ele não manteve, não sustentou o seu lado na aliança. Deus deu a ele uma ordem. E na Bíblia não nos deixa espaço para perguntar, será que o homem compreendeu a ordem de Deus? Não, Deus não estava perguntando ao homem se ele entendeu a ordem. Deus estava dizendo para o homem obedecer. É simples assim, quando você trata com o seu filho.
Você vira para ele e fala assim: olha, não quero que você ponha a mão na tomada. E não me interessa se você compreende o que a tomada vai fazer com você. Eu estou mandando você não colocar a mão lá. Foi a ordem que Deus deu a Adão. O lado da aliança de Adão era obedecer a Deus. A mesma coisa aconteceu com Abraão, com Noé, com os patriarcas. E por aí foi, no tempo da monarquia, com os profetas, no período do exílio, até nos dias de hoje. É assim. Agora, a palavra de Deus, em Gálatas, no capítulo 2, se não me engano, aliás, no capítulo 4, verso 4, vai dizer que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para morrer no nosso lugar. E por que Cristo morreu no nosso lugar? Porque havia um erro que foi cometido pelo homem. A honra de Deus foi manchada por uma desobediência. Olha como é que o pecado da desobediência é sério. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo foi enviado para morrer no nosso lugar. Primeiro para sofrer e depois para morrer. Jesus Cristo foi julgado, foi preso, julgado, sentenciado em menos de 9 horas, dizem os historiadores. E a Bíblia diz que depois dele ser julgado, depois do povo ter pedido a sua crucificação, nós nos lembramos da Via Dolorosa, né? Quanta vergonha para um homem judeu ter os seus cabelos arrancados, a sua barba mutilada. Hoje eu estava vendo um vídeo na internet de um goleiro antigo da Colômbia, que era um dos melhores goleiros do futebol internacional, e esse goleiro cuspiu na cara de um jogador brasileiro. Eu fiquei pensando quão vergonhoso é para um homem cuspir na cara do outro. E o pior é a pessoa receber a cusparada na cara. Jesus Cristo, desde o momento que ele saiu lá do lugar onde é que Pilatos julgou e o sentenciou à morte, ele saiu dali sendo espancado, esbofeteado, cuspido, teve a sua barba arrancada, pedras foram lhe atiradas, cacetes e porretes vieram sobre cima dele, sobre ele, e inclusive com a cruz sobre ele, fora os chicotes do soldado romano. Quando chegou lá no Calvário, no lugar chamado Gólgota, né? A Cúria Romana faz um quadro bonitinho de Jesus Cristo com a tanguinha, né, crucificado ali, a imagem de Jesus crucificado com a tanguinha, um corpo saradão, né? Mas aquilo não é verdade. Todos os condenados à crucificação eram condenados a serem crucificados nu, para que ele fosse envergonhado ali e todos pudessem ver. A execução romana pela crucificação não podia ser oferecida a um cidadão romano. Mas os piores bandidos, gentes da pior espécie, eram crucificados. E Jesus Cristo foi considerado assim. Um homem inocente foi crucificado no meu e no seu lugar. E Jesus Cristo dá a sua vida, derrama todo o seu sangue. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 24, Jesus vai dizer assim: olha, este é o cálice da minha aliança, da nova aliança, do meu sangue. Ele derrama todo o seu sangue em nosso favor, do mesmo jeito que ele toma todo o cálice da ira de Deus em nosso favor. Até a última gota, Jesus Cristo toma o cálice da ira de Deus. Sobre ele pesa a ira de Deus, sobre os nossos pecados. Meu e os seus pecados estavam sobre Jesus Cristo. James Robert, um teólogo batista reformado do século XX, ele vai dizer que frequentemente as pessoas dão coisas apenas quando elas têm muito,
ou se desfazem dessas coisas quando tem pouco valor para elas. Mas Deus não apenas deu o seu único e amado Filho, mas Ele o enviou para pagar o terrível preço do pecado por pessoas que não mereciam nem a misericórdia. Eu ouvindo uma mensagem do pastor Augusto Nicodemos, da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, ele vai dizer que as pessoas se colocam diante de Deus, pedindo a Deus: isso é meu direito, Senhor, eu quero, e determina que Deus tem que dar, e ele trazendo um alerta sobre a igreja e sobre aqueles que o estavam escutando. Quando você se colocar diante de Deus, cuidado para quando você pedir a Deus o que é seu direito, porque Ele vai abrir o chão e fazer você descer até o inferno, porque esse é o direito do homem. Se Deus estivesse abandonado o homem na sua miséria, este deveria ser o destino do homem, o inferno. Esse é o direito que pesava sobre nós. Mas a palavra de Deus vai dizer que o Senhor fez pesar sobre Cristo todos os nossos pecados. Isaías vai dizer que o Senhor agradou em moê-lo. Romanos, no capítulo 5, verso 6, Paulo vai dizer: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. A palavra usada aqui para fracos, no grego, é adínamos, que geralmente se aplica àqueles doentes, a pessoas débeis, privadas de força, e essas forças que estão sendo privadas dessa pessoa, está sendo minado por doenças. Mas também é usado no sentido moral, para denotar a incapacidade ou fraqueza em relação a qualquer empreendimento ou dever. Aqui então significa que estávamos sem força. Quando ele fala que Cristo, ao seu tempo, morreu por nós, quando éramos ainda fracos, estávamos doentes, estávamos fracos, não tínhamos condição alguma de fazer qualquer coisa para que Deus olhasse para nós e nos desse o perdão pelos nossos pecados. Então, se o ato de crer em Cristo é uma resposta humana, os pecadores dependem do dom gracioso de Deus para essa reação. Nós olhamos para os desenhos, inclusive até evangélicos, que quando Jesus Cristo chega ali em Betânia para ressuscitar Lázaro, é bonito quando a gente vê a pedra sendo tirada e Lázaro aparecendo ali, não é verdade? Jesus Cristo ressuscitando Lázaro, mas aquilo é uma mentira. Aquilo não acontece, não aconteceu daquela forma. Quando Jesus Cristo disse assim: tirai a pedra, e eles tiraram a pedra, Jesus disse assim: Lázaro, venha para fora. Lázaro não saiu andando. A voz do Senhor da vida e da morte arrastou Lázaro lá de dentro do sepulcro até para o lado de fora. E nele se viu o sinal de vida pela palavra poderosa de Jesus. Ele foi arrastado lá de dentro para fora, como se Jesus fosse um imã, atraindo-o para fora. Por isso que o texto vai dizer assim: agora desatem ele e deixem ele ir. Como é que ele ia vir de lá para cá? Se ele estava atado, se ele estava amarrado, como é que ele ia vir? Nem se ele viesse pulando, ele viria. Ele foi arrastado, ele foi atraído pela voz daquele que tudo pode. Portanto, se o ato de crer em Cristo é uma resposta humana, os pecadores dependem única e exclusivamente do dom gracioso de Deus para ter qualquer tipo de reação. Está lá morto, inerte. Deus chegou e encostou e deu vida. Então, todo o processo é algo completamente voltado para a dependência de Deus, e é Ele quem nos concede esse dom. E nós precisamos louvar o nome do Senhor por tão grandioso dom que Ele nos deu, a vida eterna em Cristo Jesus.
E a outra coisa interessante de analisarmos aqui, meus queridos, é que o dom é dele. Se o dom é dele, ninguém pode tirar, porque foi ele que deu. A palavra de Deus vai dizer que os dons de Deus são irrevogáveis. Não existe essa de que eu pequei, Deus foi lá e tirou meu nome do livro da vida. Eu fui lá e pedi perdão, Deus foi lá e escreveu de novo. Não! Todas as vezes que nós pecarmos, a palavra de Deus disse lá em 1 João, filhinhos, não pequeis. Olha o autor dizendo, de maneira a fazer com que venhamos entender que o pecado ainda é presente, se faz presente na vida do crente. O crente também peca. A velha natureza dele está aí, ela não morreu não. Ela precisa cada dia, dia a dia, ser crucificada. Por isso o texto vai dizer, se pecardes, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, o justo. O dom é de Deus, não é nosso. O presente é de Deus, não é nosso. Nada fizemos para obter, foi graça, superabundante graça. E para concluirmos, meus queridos, quando olhamos para a grandeza da obra realizada por Deus através de seu Filho, podemos entender que se dependesse dos próprios esforços do homem para mudar a sua condição diante de Deus, estariam estes homens completamente perdidos, pois o pagamento pela ofensa cometida exigia uma condição que ele ou este homem não possuía, que era a pureza, sem pecado. No Velho Testamento nós vemos a figura do cordeiro que Deus havia mandado o povo separar, um cordeiro sem defeito, um cordeiro humanamente, fisicamente perfeito. Malaquias vai chamar a atenção do povo, porque eles começaram a pecar e a errar na escolha deste cordeiro. Porque havia cordeiros que tinham quebrado a perna, ficavam doentes, alguns já estavam pegando esses cordeiros doentes e perna quebrada, aleijados, levando para o templo para oferecer a Deus. Aí Malaquias vai dizer, se de fato, de verdade, um governador, um homem de proeminência vir na sua casa, você teria coragem de oferecer um cordeiro assim para ele? Lógico que não. Pegaríamos o melhor. Então por que você está fazendo isso com Deus? Só porque Deus não está presente, mas Ele está vendo. Ele está percebendo. Então o texto fala que o cordeiro ele tinha que ser perfeito, um cordeiro tenro de 1 ano, novo. E a figura do cordeiro apontava para Cristo. O livro do Apocalipse vai dizer que João viu um semelhante a um cordeiro, como tendo sido morto. Ele se aproximou daquele que estava sentado no trono e tomou de suas mãos um livro que estava selado por dentro e por fora. E ele abriu os selos. E tudo aconteceu para que se cumprisse o propósito de Deus em salvar o homem. Mas Jesus é o dom de Deus. Jesus é o instrumento que ofereceu ao homem essa salvação. E Pedro vai dizer em alto e bom tom, não existe nenhum outro nome dado nos céus e na terra, pelo qual importa que sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo. Então, Deus, ele vai enviar Cristo à semelhança de homem, como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 7. Pois a ofensa foi cometida por um homem, então tinha que ser um homem para morrer na cruz. O santo, o Cristo de Deus, o único, o unigênito, Filho do Pai, morre pelos pecadores, a fim de lhes conceder perdão e vida eterna. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E recapitulando, irmãos, em primeiro lugar, precisamos entender e internalizar que o apóstolo Paulo fala sobre a maneira pela qual fomos salvos.
ele vai dizer: pela graça sois salvos. Deus declara que não nos deve nada, de modo que a salvação não é uma recompensa, e sim um favor, uma graça. E esta graça, ela não possui qualquer tipo de mácula ou mistura. Ela é pura porque ela veio de Deus. Em segundo lugar, de que forma fomos salvos? Mediante a fé, pois isso não veio de nós. Se por parte de Deus é somente graça, e se nós trouxéssemos nada além da fé, inclusive até a fé nos foi dada por Ele, portanto, nós fomos tirados de toda a participação desse processo. Segue-se então que a salvação não vem de nós. Em terceiro lugar, identificamos a fonte dessa bênção. E assim Paulo declara: é dom de Deus, indicando um favor não merecido, recebido de alguém que está numa posição superior à nossa. Deus. Ele nos presenteou com o dom gratuito de sua graça, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar?